Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, o Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como um guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um podcast. Hoje é um episódio medicina baseada em evidência. Meu nome é Eduardo Padrão, sou um dos membros da SIM e estou aqui com o professor Vitor Paro, outro membro da SIM, amigo meu, foi residente de emergência no HC, foi preceptor de emergência no HC e agora é assistente do pronto-socorro do HC da USP. Alguma coisa adicionar no seu currículo, Vitão? Que é isso, Dan, obrigado. Basicamente isso, e aí junto com a minha função de assistente da unidade de emergência referenciada, né, que a gente não chama mais de PS, eu ajudo com o treinamento dos residentes de emergência, né? Então eu faço parte da equipe didática e da residência dos meninos. Boa. Então é isso aí. Vamos hoje falar de um tema que vai e volta toda hora. A gente já fez até um podcast, quem quiser saber, tá muito legal com o Fernando Valente, que é outro assistente da unidade de emergência referenciada do HC. Tá no nosso podcast. Vai lá e segue a gente e assiste aquele podcast também. Porque hoje a gente vai falar principalmente de dois artigos que foram recentemente publicados, que é o BASICS. É um estudo gigantesco brasileiro publicado no JAMA. Mas antes de falar do BASICS, vamos fazer uma introdução aí, né? O BASICS, ele estava discutindo basicamente cristalóides balanceados versus cristalóides, que seria o soro fisiológico, né? Em 2018, né, teve dois grandes estudos, o SMART e o SALT, e nos jornais, até nos jornais, foram publicadas matérias. Então, tem uma matéria publicada no New York Post que fala assim: o soro fisiológico na bolsa de fluido intravenoso pode estar te matando. E aí, né, essa notícia foi lançada por conta do SMART e do SALT-D, né, que foram publicados nesse ano. Então, essa discussão do soro fisiológico e do versus ringer lactato versus plasma light já está rolando há um tempão, né? Vamos, antes de falar disso, vamos falar de fluido responsividade. O que você pode falar de fluido responsividade, Vitão? Então, Du, como você introduziu aí para a gente, eu concordo em absoluto com você. Isso aí talvez seja uma das perguntas que mais são feitas pela medicina baseada em evidência dos últimos anos, talvez das últimas décadas, inclusive. Só rapidinho introduzindo para os meninos um conceito que a gente está começando a utilizar muito nos últimos anos. Já é um conceito antigo, mas que nos últimos anos, com um pouco mais de organização desse conteúdo, especialmente aqui no Brasil, a gente tem dividido muito, a medicina clássica, semiológica, propedêutica clássica não divide muito isso, não dividia muito isso e a gente modulou um pouco essa divisão atual. A gente diz que o paciente ele pode ser tratado de duas maneiras principais, o que a gente chama de terapia específica ou tratamento específico, ou o que a gente chama de terapia de suporte. O tratamento específico envolve mecanismos diretos para controlar a etiologia básica da doença. O exemplo mais clássico se eu tenho uma infecção causada por uma bactéria, eu vou dar um antibacteriano que vai matar aquela bactéria que causa a infecção. Isso eu chamo de tratamento específico. E é o que a maioria da medicina clássica faz. A gente faz medidas antagônicas para bloquear isso. Só que cada vez mais a gente tem visto que nem sempre, mesmo a gente tentando sempre o tratamento específico, muitas doenças não têm tratamento específico, ou então o tratamento específico demora para fazer efeito. No infarto agudo do miocárdio, o tratamento específico é super rápido. Eu vou lá, abro a coronária e o paciente melhora. Mas numa infecção, por exemplo, frequentemente o antibiótico demora para diminuir a carga viral bacteriana do paciente e ele demora para melhorar. Então, eu preciso deixar o doente vivo até conseguir ter aquela ação.
E todas as terapias que a gente usa para deixar o doente vivo é o que a gente chama de terapia de suporte, que hoje em dia nada mais é do que manter as funções orgânicas vitais preservadas, como a pressão boa, a perfusão boa, a via aérea protegida e pérvia, o pulmão funcionando direito, oxigenando o sangue, enfim, fazer hemodiálise, esse tipo de coisa. E essa questão que a gente está perguntando talvez seja uma das perguntas mais clássicas que a gente faz em terapia de suporte, que é: vale a pena eu fazer volume para controlar a pressão do meu paciente? Isso reduz a mortalidade dele ou não? E um dos pontos mais importantes, antes da gente começar a discutir o trial, é que talvez uma das perguntas mais importantes é que a longo prazo, 30 dias, 90 dias, muitos dos trabalhos mais novos de terapia de suporte não conseguiram mostrar muito benefício em reduzir mortalidade em médio a longo prazo, que é a realidade da terapia da medicina intensiva e da medicina de emergência atual. A gente tem dificuldade de, só com terapia de suporte, reduzir a mortalidade dos pacientes. Então, acho que talvez seja um primeiro conceito aí para a gente discutir, para quem nunca tinha ouvido falar desse jeito, que muda um pouco a nossa chavezinha, a forma como a gente pensa. Acho que é essencial o que você falou. Então, se for ver mesmo o Smart ICU, que a gente vai falar mais para frente, que a gente já também falou no outro podcast, o NNT ali deles é em torno de 100, né? Então, a cada 100 pacientes, você muda um desfecho, né? Então, realmente, a gente faz um grande esforço para mudar um pouquinho. Mas se for ver de pouquinho em pouquinho de que a gente vai conseguindo, a gente acaba mudando a mortalidade relativamente bem. Isso, não, com certeza. A terapia de suporte mudou muito a forma como a gente trata os pacientes, né? As pessoas ficam mais vivas porque a gente ajuda elas. E se você levar em conta, e isso é tão significativo que ninguém mais faz mortalidade em horas, porque a gente sabe que funciona. Ninguém randomiza ligar na hora ou não ligar na hora para um paciente com 30 de PAM. Isso não é dúvida mais. A gente liga, deixa o cara vivo e depois tenta fazer com que ele sobreviva a longo prazo também, né? Lógico. Perfeito. Então, já que a gente está falando de fluido, né? Porque antigamente eu lembro que a gente aprendia na faculdade, vamos pegar essa bolsa aqui de 2 litros de soro fisiológico e já deixar correr aberto aqui para o paciente. A gente faz isso hoje em dia, Vitão? Então, Du, acho que talvez essa seja a pergunta mais difícil e, como tudo em terapia de suporte, não existe um padrão bem definido. A minha residência é uma residência que a gente passa em vários hospitais diferentes aqui de São Paulo, então eu tive muito contato com médicos diferentes da capital, que é uma das cidades, provavelmente a cidade que mais tem médico no Brasil, né? Acho que não tem muita dúvida em relação a isso. E é bem divergente conduta em relação à expansão volêmica. Tem muita gente que tem mão leve para fazer isso e faz muito volume, faz volume muito rápido, e tem gente que faz menos volume, faz volume mais devagar, liga a droga vasoativa mais cedo, e é isso. Existem condutas diferentes, e especialmente isso leva porque a medicina baseada em evidência não tem respostas muito concretas, absolutas, pelo menos, do que a gente deve fazer em muitas dessas situações. E acho que isso foi um dos grandes motivos que levaram a esse estudo gigantesco que a gente está vendo hoje, que realmente é um estudo muito grande, feito em UTIs brasileiras, para poder ajudar a gente a tomar decisões em relação a isso, a quantidade e a velocidade de infusão de volume, né? E, bom, como é que eu sei... Vamos falar de fluido e responsividade. Como é que eu sei mais ou menos, ou quando que eu devo avaliar, lógico que não com tanta evidência, mas como que eu avalio se meu paciente está tendo benefício com meus fluidos ou não? Acho que esse termo que você usou é o ponto mais importante. Não tenho evidência de qualidade para me dar essa informação que você perguntou. Acho que talvez esse seja o ponto mais importante. Quase tudo em medicina a gente consegue ver que quanto mais métodos diferentes eu tenho para avaliar a mesma coisa, significa que nenhum desses métodos é definitivo. Porque se fosse, eu não teria métodos, eu não teria tantas informações diferentes sobre o mesmo assunto. Então a gente tem várias formas de ver isso. O exame físico clássico que a gente aprende lá no segundo ano da faculdade, ele não é disparado, ele deve ser provavelmente o pior das técnicas para a gente ver. E o que a gente costuma fazer é ver se o paciente está hipervolêmico, e aí eu tenho alguns sinais que costumam ser tardios para ver se ele está hipervolêmico, e o exemplo mais clássico vai ser a presença de crepitações, a presença de edema de membros inferiores, de edema no corpo como um todo, e isso vai me sugerir que o paciente está no polo hipervolêmico.
Eu posso avaliar se ele está no polo hipovolêmico, um paciente que está com uma diurese reduzida, tempo de enchimento prolongado, sinais de choque, desidratação, pode me sugerir que ele está no polo hipovolêmico, ou o paciente pode estar no polo euvolêmico, e eu não vou saber dizer com certeza isso. O grande problema é que o exame físico, o máximo que ele me informa são esses 3 polos, e ele me ajuda, porque ele é ruim para isso também. E isso não quer dizer necessariamente que se eu fizer volume para o meu paciente, eu vou melhorar o débito cardíaco dele, eu vou melhorar a perfusão dos tecidos e eu vou melhorar o estado de choque hemodinâmico. Ou qualquer outra disfunção que eu esteja querendo tratar. Então, o exame físico, como nossa primeira arma, é provavelmente uma arma ruim para isso. Isso a gente tem certeza. Existem várias formas, né? A gente não vai discutir aqui em detalhes, mas uma coisa que acho que tem que ficar um pouco claro é que você deu lá seu teste de fluido da forma, sei lá, fez 500, 1 litro, 250 ml, dependendo se o paciente tem IC ou não. O cara não respondeu, não melhorou a PA em nada. Também não adianta ficar batendo na tecla, dá mais 1 litro, dá outro litro, que aí também você pode encharcar o paciente, né? Quem nunca viu aquele doente que chegou na sala de emergência hipotenso e recebeu 6 litros de soro fisiológico, né? Ninguém nunca viu. Todo mundo já viu esse doente na vida e sabe que esse doente existe, e que é uma conduta rotineira em muitos serviços. E isso, como tudo em terapia de suporte também, batendo na mesma tecla, é um negócio difícil da gente organizar, porque não existe boas indicações para as coisas, né? A gente não tem uma certeza absoluta de qual é o paciente que eu tenho que ligar a droga vasoativa, ou, enfim, fazer outra medida para resolver o estado hemodinâmico do paciente. Então, realmente, a gente não tem essa certeza e fica esse questionamento se vale ou se não vale. O que a gente tem certeza não, mas tem uma opinião mais significativa, é que exagerar no volume, como o Du estava falando, e levar o paciente para o polo de hipervolemia costuma ser prejudicial, especialmente para a relação de troca, né? Então, muito frequente o paciente piorar a relação de troca e ficar e desaturar, ficar mais hipoxêmico do que ele estava antes, depois da expansão volêmica. Disfunção renal é um negócio questionável, provavelmente no paciente que está euvolêmico, levar ele para o polo hipervolêmico também piora a função renal. Mas a gente já sabe que pacientes no polo hipovolêmico melhorariam a função renal com volume, então também é algo questionável em relação do que deve ou não ser feito em muitos desses pacientes. Então, a gente sabe que pode ser prejudicial e o Du está super certo quando a gente menciona que vale a pena segurar a mão no volume quando você está batendo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não funciona exatamente assim. Às vezes você acaba molhando coisa demais que não devia antes. Dando bate até que encharca. Até que encharca. Como é que no dia a dia você faz, Vitão? Quando você vai dar volume para alguém? No HC, eu vou falar da minha experiência prática, que é o paciente que a gente atende no HC. Eu também trabalho em outros serviços, mas nesse acho que talvez eu tenha mais mão. E a gente tem muito doente crônico, que é o nosso grande problema, né? Cardiopata, nefropata, hepatopata, especialmente. Então, esse paciente a gente costuma ter uma mão mais leve, especialmente para a taxa de velocidade de infusão, que é o que a gente mais modifica. A gente costuma fazer alíquotas menores em tempo mais longo para poder, e com menor quantidade de volume total, como prova de responsividade. É o que a gente mais faz. Existem alguns testes que a gente pode fazer antes de fazer a prova de fluido responsividade para prever uma possível responsividade. O ultrassom de cava é o mais clássico, ou a gente pode também calcular o VTI, fazer o que a gente chama de leg raising, que é você subir as pernas do paciente, fazendo assim bolos de volume e ver se isso melhora a perfusão dele. Mas os dois também têm seus pormenores e talvez o leg raising tenha uma evidência melhor, mas os dois são ruins. Então, na prática, o que a gente costuma fazer é isso. Se o paciente não tem grandes patologias crônicas, a gente tende a ser mais rápido e fazer mais volume. 500 ml de uma vez em meia hora, 1 litro em meia hora, 1 litro em 2 horas, 1 litro em 1 hora, a gente costuma ser um pouco mais rápido. Nos pacientes crônicos, a gente costuma ser mais cauteloso com expansão volêmica, que é algo legal que esse estudo do Basics mostrou para a gente. É muito comum a gente ver comparações entre volumes diferentes, mas é bem incomum a gente ver estudos que comparam a taxa de infusão. Esse é um estudo meio pioneiro em relação a esse assunto e uma das informações novas que a gente teve aí em relação à taxa de infusão nesses pacientes. Bom, acho que a gente já pode começar a falar dele, então. Na minha prática clínica, eu costumo fazer geralmente eu faço 500, se ele tem comorbidade eu faço 250, às vezes até um pouco mais se ele é saudável.
E aí eu sempre, em 20, 30 minutos, reavalio o paciente. Acho que isso é importante, paciente crítico, você está perto dele, né? Faz uma coisa, reavalia. Como é que está a perfusão? Como é que está o estado mental? Como é que está o débito urinário? Ausculta o pulmão, faz um ultrassom pulmonar, vê se está começando a estertorar, vê saturação. Acho que talvez a principal mensagem seja tudo que você faz na terapia de suporte, reavalie o paciente depois para ver se não está tendo efeito adverso da sua terapia, ou se não está melhorando, ou se está melhorando, né? Concordo em absoluto com você, e eu acho que isso é uma máxima não só para o doente crítico, mas todo doente em ambiente hospitalar. Talvez o mais importante seja ficar de olho no cara, ficar de médico na beira do leito, literalmente. Reavaliar frequentemente, tudo que você está fazendo de terapia, hoje em dia a gente sabe, todas as terapia de suporte em especial, pode ser muito iatrogênica, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente está fazendo, se a gente não quer ser um médico iatrogênico, alguém que está causando mais problema do que ajuda, né? É verdade. Primo na série. Bom, então vamos falar da parte. A gente não ia falar agora, mas como a gente acabou falando bastante, vamos falar então da parte 1 do estudo Basics, que é a velocidade de infusão. Basicamente, eles compararam duas velocidades, 999 ml hora, que é mais ou menos 15 ml em 30 minutos, versus 333 ml hora. Se for ver no estudo e perguntar de onde que veio esse 333 ml hora, eles falam que eles simplesmente pegaram arbitrariamente, que eles quiseram fazer 25% do que seria, mais ou menos 25% do que seria o 999 ml hora, né? Que seria o bolo regular que a gente faz. Então, na verdade, você está comparando um bolos rápido com um bolos lento. Acho que tem que ficar claro que naquele soro de manutenção ali, que corre a 50, 100 ml hora, que muitas pessoas colocam, né? Bom, Eu acho super importante a gente frisar bem isso. A gente está falando aqui de expansão volêmica, o paciente que eu estou querendo aumentar de maneira significativa o intravascular para ver se tem resposta em débito urinário e nas outras funções orgânicas. Soro de manutenção tem qualquer outra função, tem a ver com manter metabolismo e homeostase do corpo, é outros 500 e não é o que a gente está discutindo aqui. Boa. Então, nesse estudo, eles usaram plasma light e soro fisiológico. Plasma light é um cristalóide balanceado que tem 140 mEq por litro de sódio, 5 mEq por litro de potássio, tem magnésio, tem 98 mEq de cloro, e tem acetato, gluconato, e tem uma osmolaridade muito parecida com o sangue, que é 295. Já o soro fisiológico, ele é fisiológico, Vitão? Acho que talvez não, né? Tem umas historinhas clássicas aí de medicina, de história da medicina, que ele ganhou esse apelido porque o primeiro médico, e eu não vou saber os nomes certinhos para vocês, ele testou in vitro o que ele estava fazendo e ele acreditava que a solução de 0,9% de cloreto de sódio era uma solução com osmolaridade com componente sérico de eletrólitos parecido com o que ele ia encontrar no soro humano. Por isso que ele chamou de soro fisiológico. Mas hoje em dia a gente sabe que de fisiológico o soro não tem nada, o NaCl não tem nada, e isso leva em conta todos esses vários estudos grandes que foram feitos aí nos últimos 2, 3 décadas para poder definir para a gente qual seria a melhor solução cristalóide de infusão contínua, né, de expansão volêmica. Boa. Então, foi um grupo que recebeu plasma light e outro fisiológico. Foram uns 11 mil pacientes, né? Mais ou menos, 10.500, né? E eram pacientes graves, de forma geral. Eles tinham que ter risco para doença injúria renal, que era maior de 65 anos, ou hipotensão, ou sepse, ou ventilação mecânica, ou oligúria, ou aumento de creatinina, ou até cirrose. E eles excluíram pacientes que já estavam com expectativa de diálise, sódio menor que 120 ou maior que 160, que iam morrer em 24 horas, muito provavelmente, paliativos ou que tinham morte cerebral, né? Ou suspeita, né, de morte cefálica. Suspeita, é. E aí, o desfecho que eles avaliariam era morte em 90 dias, e como secundário, seria diálise 90 dias, ira catigo 2 ou 3, o SOFA, dialise de ventilação mecânica. Geralmente, eles dão um tempo, geralmente 3, 7 dias e 28 dias. Bom, então o que eles acharam aí, Vitão, nesse estudo?
Então, Du, acho que tem muitos resultados, mas como grande parte desses estudos enormes, uma boa parte dos resultados não teve significância estatística. Então, acho que vale a gente discutir o resultado primário e vale a gente discutir o que foi mais significativo em relação ao que eles fizeram. Acho que é o primeiro ponto que vale sempre a gente discutir, é se o resultado, mostrando tabela número 1, os grupos pareceram bem randomizados, né? Pareceram bem similares entre si, o que, principalmente, tanto no Basics 1 quanto no Basics 2, pareceram bem similares, o que parece os pacientes serem parecidos entre si, que dá para a gente ficar mais tranquilo em relação à randomização, que foi relativamente bem feita. Mas tem uma coisa só que me incomodou um pouco na hora que eu estava lendo, que eles foram bem abrangentes, como tu está falando. Eles pegaram doentes graves, só que eles foram bem abrangentes. Eles pegaram praticamente qualquer etiologia de pacientes que entravam dentro da UTI. Por isso que eu digo que é um estudo de terapia de suporte verdadeiro mesmo. Falando muito mais de deixar o doente vivo do que de tratar aquele mecanismo básico dele. Só que isso talvez crie um pouco de problema, porque a gente sabe que a expansão volêmica é mais eficaz em algumas patologias do que outras. Então, por exemplo, ele não descreve especificamente se os pacientes que chegaram na UTI entraram por choque hipovolêmico ou não. E a gente sabe que choque hipovolêmico é uma indicação que geralmente a expansão volêmica é mais eficaz em melhorar os outcomes e os resultados aí nos próximos momentos. Então, eu tenho essa crítica inicial aí aos critérios de inclusão que eles levaram, mas de uma maneira geral dá para a gente entender bem que os resultados deles foram bons, descreveram bem os pacientes, só que aquele grupo de doentes que a gente discutiu, que foram os doentes com doença crônica, como nefropatas, cardiopatas e hepatopatas, eles não mostraram avaliação de subgrupo, eles até descreveram na discussão que eles viram análise de subgrupo e que não teve diferença muito significativa entre eles, mas a gente não conseguiu ver os resultados isoladamente por aqueles subgrupos. Então, acho que vale só, antes aí da gente discutir os critérios de inclusão, acho que, e da tabela número 1, vale a gente ver que eles, apesar de parecidos entre os grupos, a gente não tem o descritivo de cada uma dessas subclasses de pacientes, que modifica um pouco a nossa perspectiva de iatrogenia, né? É mais fácil a gente ser iatrogênico com esses pacientes que têm a sua homeostase bem diferente do normal do ser humano adulto, né? Boa. Uma coisa interessante é que eles até comentam depois é que teve muito paciente cirúrgico, né? Mais ou menos 50%, que não é uma coisa que a gente vê na emergência, né? Quer dizer, cirurgias eletivas, né? 48%, 49% foram cirurgias eletivas. E que realmente vieram do PS foram 22%, 23%, né? Acho que esse seu ponto é bem significativo. Isso é uma realidade das UTIs brasileiras, né? Aqui no Brasil é muito frequente, a imensa maioria das UTIs, até porque muitas das vagas de UTI estão em hospitais particulares, é bem mais frequente a admissão ser feita por um motivo de cirurgia eletiva de grande porte do que especificamente por uma admissão de pronto-socorro, né? No público, isso é um pouquinho diferente, apesar de ainda ser mais desproporcional, vai depender do perfil do hospital, né? Mas eu acho que o seu ponto é muito certo. Acho que o que dá para a gente tirar é que esse estudo, então, ele provavelmente pode ser muito mais expandido e acreditado em um ambiente de terapia intensiva verdadeiramente do que no ambiente de pronto-socorro. Isso eu concordo em absoluto com você, como muitos dos estudos feitos em UTI. A gente tem costume de achar que é a mesma coisa, e na mídia leiga, de vez em quando, a gente vê como sendo a mesma coisa, é o doente grave, mas isso a gente sabe na prática diária que o ambiente de UTI e o ambiente de sala de emergência são muito divergentes entre si, das características do paciente, da equipe, de como que você lida com aquilo, da demanda por recursos dentro da unidade, né? Nossa, concordo. Bom, então vamos falar dos desfechos aí, com um pouco mais de detalhe. O que encontrou aí? Boa, Du. Então, talvez o desfecho mais significativo do Basics 1, né, que foi o que mexeu com taxa de infusão, foi que eles mesmos descreveram que houve uma mudança significativamente estatística aí, com um benefício aí de 2% entre os dois grupos, que o grupo que recebeu uma infusão lenta, em 3 dias, ele teve um SOFA cardiovascular, ou seja, que ele tem a ver com critérios hemodinâmicos, pressão arterial e necessidade de droga vasoativa, e um SOFA respiratório, aquele que tem a ver com a relação de troca, né, com a PaO2 sobre a FI de O2, ele foi menor. Significa que o paciente que recebeu uma infusão lenta teve resultados melhores em 3 dias, levando em conta hemodinâmica e insuficiência respiratória,
do que o paciente que recebeu uma infusão rápida. Só que eles mesmos já se explicam dizendo que com 7 dias da infusão, da alocação dos pacientes dentro do estudo, esse efeito já não existia mais e não foi significativo. Além disso, a magnitude do efeito foi muito pequena, né? 2% de benefício só de um grupo para o outro. E eles concluíram, então, que você não deve tirar conclusões de um achado tão pouco expressivo, de magnitude tão pequena entre um grupo e o outro, né? Além disso, a quantidade de análise de subgrupo ali, de secundário que eles fizeram, sempre você pode achar muitos resultados randômicos ali, né? Apesar de fazer sentido, mas não vamos tirar nenhuma conclusão. Vamos concluir que é a mesma coisa, tanto faz. E acho que, no final, todo esse medo de fazer muito rápido vem do estudo FIS lá do New England, que foi feito em crianças, que eles deram bolos versus não bolos. Era um estudo grande, acho que foi 3 mil crianças na África. Só que, primeiro, era criança, né? Não era adulto. E 50% tinham malária, mais ou menos. Era sepse por malária. E tinha sepse por bactérias também, mas também 15% das crianças tinham HIV. Então, e eles concluíram que o bolos acabou fazendo mal para a criança, aumentou mortalidade. Eu não lembro precisamente quanto por cento, acho que eram 5 a 10%, então era uma coisa que assustava um pouco. Mas acho que no adulto, como esse estudo tem 10 mil pacientes, acho que a gente pode concluir que um bolos rápido, um bolos lento, a longo prazo, não faz tanta diferença. Talvez para estabilizar o meu paciente, talvez fazer mais rápido seja melhor. Acho que isso é caso a caso, né? O paciente, como a gente falou no começo, o paciente tem insuficiência cardíaca, vamos mais devagar. Paciente dialítico, vamos mais devagar. Paciente jovem, vamos tacar bala. E assim vai. O que você acha? Acho que é isso mesmo, Du. Acho que dá para a gente não ser tão definitivo assim em relação à conduta mesmo, mas eu, pelo menos, fiquei mais tranquilo depois de ler esse estudo de fazer velocidade um pouquinho mais rápida e ser um pouquinho mais agressivo. Acho que talvez essa seja uma coisa que diga, se não fez tanta diferença estatística e em sala de emergência, por exemplo, a gente quer efeitos mais rápidos para a gente poder estabilizar e definir uma conduta clínica mais rápida para o meu paciente, talvez valha a pena eu fazer uma infusão mais rápida e ter um pouquinho menos de medo de fazer essa infusão. Mas, como o grupo e como eles não fizeram uma análise tão pormenorizada por patologia, fica meio difícil a gente estender isso para os nossos doentes HC, como a gente chama, hepatopatas, cardiopatas e nefropatas. Boa. Tenta contar uma história aqui que eu estava na UTI e uma paciente teve um choque hipovolêmico durante a diálise, ela teve uma diarreia bizarra, assim, nunca vi isso. Foi uma diarreia muito durante a diálise, né? E aí a PA da velhinha, era uma velhinha, tinha uns 90 e poucos anos, caiu para, acho que 60 por 30, e aí eu falei pro cara da diálise, faz um bolo de 500 aqui em 15 minutos. O cara me fez um bolo de 2 litros em 2 minutos, porque ela tinha um chá, ele foi muito rápido, né? E a pressão da velhinha foi para 200 por 100, assim. Aí eu falei, na minha cabeça, meu Deus, o glicocálix dela acabou o glicocálix dela, vai extravasar tudo. Hoje em dia, eu penso assim, bom, tudo bem, talvez tenha ajudado, né? Eu era responsiva a volume, né? Foi para 200 por 100. Mas, com certeza ela era responsiva ao volume, né? Bom, então, você quer falar mais alguma coisa aí uma coisa que é interessante nesse estudo é que eles não pegaram dados a curto prazo, tipo horas, né? Então, dá 300 versus 233 versus 999, não sabe quanto tempo demorou para estabilizar, quais foram os efeitos a curto prazo, né? Justo. Eu Alguma pulei coisa a o mais? desfecho primário, a gente pulou o desfecho primário. Só para o pessoal entender, o desfecho primário era sobrevivência em 90 dias e não houve diferença estatística entre nenhum dos 4 grupos, nem do Basics 1, nem do Basics 2, não teve diferença estatística em relação a isso. Então, a gente está tirando conclusões aqui de análises secundárias, né? Porque a análise primária verdadeira foi não significativa e por isso que eu e o Edu estávamos falando que a gente ficou um pouco mais tranquilo de fazer o volume rápido. A gente acabou pulando porque desfecho neutro, apesar de ser chato, é muito importante, mas é meio chato, né? Muito importante, aprendi isso recentemente. Desfecho neutro deixa a gente com o pé atrás, serve para deixar a gente menos agressivo, torna a nossa ciência mais confiável, porque a gente está tendo resultados que não são
só positivos e que mostra que a gente está tentando fazer o certo e não só ser o herói, salvar muito e ser maravilhoso, ser invasivo, que nem sempre isso é necessário. E nem sempre a gente é também, né? Bom, muitas vezes a gente está mais dando um empurrãozinho pro doente e ele mesmo se ajuda. Bom, então vamos agora, né? O tipo de fluido, né? O que o Basics avaliou? Primeiro, ele comparou plasma light com soro fisiológico. A população incluída foram as mesmas, né? Foi o mesmo, um estudo fatorial. Qual que era o desfecho primário, Vitão? Então, esse estudo é um estudo muito clássico que é muito frequente ser feito recentemente. Essa metodologia que eles usaram de você simplesmente comparar o fluido que foi feito de um grupo ou do outro, e desde o desenvolvimento aí do que a gente chama de soluções balanceadas, ele tem sido cada vez mais feito. O que a gente chama de soluções balanceadas? São soluções que, como o Du falou, são mais próximas do nosso do estado osmolar clássico do soro humano, do sangue humano. Eles são pacientes que têm um pH mais próximo do nosso, são soros que têm um pH mais próximo do nosso e são talvez mais fisiológicos do que o soro fisiológico verdadeiramente é. E o Plasma Light talvez seja um dos mais novos aí desenvolvidos em relação a isso. Como você falou, eles usam como solução tampão aí no meio do caminho, eles usam um ânion diferente do que a gente está acostumado, né? O mais clássico, a solução balanceada mais vendida aqui no Brasil, principalmente, é o Ringer lactato, que é uma solução também balanceada, com uma menor quantidade de sódio, uma menor quantidade de cloro, mas que usa o lactato para controlar a acidemia. Enquanto que eles usam o acetato e o gluconato, que são ânions um pouco mais controlados e que não tem, que no sangue e que no fígado eles não são metabolizados e não tem um efeito tão ácido assim. Então, talvez seja melhor do que o Ringer lactato, mas isso é extremamente questionável, não tem evidência de qualidade comparando o Ringer lactato com o Plasma Light. Na prática, a gente considera tudo como o mesmo grupo de soro balanceado. Nos States, um pouco mais disponível o Plasma Light do que aqui no Brasil, mas aqui no Brasil ainda tem, principalmente nos hospitais particulares, aí eles têm disponível. Aqui no HC, por exemplo, a gente não usa de rotina e não é uma solução que a gente tem frequentemente feito. Mas foi isso que eles escolheram. Escolheram usar o Plasma Light por causa dessas evidências aí, provavelmente por causa dessas evidências mais novas de que ele deve ser de alguma forma diferente e talvez superior ao lactato, ao Ringer lactato. O Plasma Light ele é bem mais caro. Aqui nos Estados Unidos ainda é caro, mas ele é 15 vezes mais caro que o Ringer lactato. Eu não sei dizer o preço exato, mas porque varia de hospital para hospital, mas em média aí 15 vezes mais caro. E que não sei em relação ao soro fisiológico também, mas o soro fisiológico é o mais barato de todos, né? Com certeza, é água com sal, né? Fazer soro caseiro. Brincadeira, gente, não faça. Bom, não faça, então, pelo amor de Deus, estamos brincando. Beleza. Então, desfecho primário. Isso. Resultados. Então, levando em conta os resultados do estudo comparando as soluções, o resultado primário foi a mesma coisa, né? Não teve diferença estatística em sobrevivência em 90 dias, comparando um grupo com o outro grupo. E vale a pena a gente dizer que, pela metodologia dos estudos dele, depois que o paciente entrava e era rolado para aquele determinado soro, ele recebia aquele soro por todo outro volume que ele fosse receber. Eles não faziam crossover entre os soros para outro grupo, né? Eu usava sempre aquele mesmo soro depois que ele era arrolado, que é bem importante em relação à metodologia dele, porque ia perder o parâmetro se fizesse uma expansão com o soro e depois mudasse para outro soro depois. Né? Boa. Então, o resultado primário foi negativo, como a gente veio discutindo, mas teve um resultado secundário que foi relativamente significativo, que ele levou em conta, que fez com que o score SOFA, levando em conta o neurológico, que basicamente usa o Glasgow, tanto no D3 quanto no N7, foi pior no grupo que recebeu balanceado, que recebeu Plasma Light. E aí o próprio estudo, eles fizeram uma análise de subgrupo, na verdade fizeram uma análise pós, né, e retiraram as vítimas de TCE desse grupo de pacientes. E aí eles viram que normalizou o Glasgow neurológico e que não houve diferença entre os dois. E aí eles pegaram essas vítimas que tiveram só TCE e compararam o grupo nessas vítimas, que é uma análisezinha em force plot que ele faz lá no final. E aí eles viram que nesse grupo com TCE, esse sim teve diferença bem significativa,
Teve até mudança de mortalidade. O paciente que recebeu solução balanceada nesse grupo vítima de TCE teve mortalidade maior do que o recebeu soro fisiológico, tendendo resultados que já foram reproduzidos em estudos com vítimas de TCE prévio, mostrando para a gente que eu preciso que a gente tender a ter um sódio maior e mais próximo da normalidade, provavelmente é uma forma eficaz de você reduzir, de manter mais estável o paciente vítima de TCE. Mas também é isso, eles acreditam que o soro com mais sódio seja mais benéfico na vítima com TCE, mas a gente também não tem evidência de qualidade mostrando essa diferença. O que a gente tem são os estudos de neurocrítico mostrando que o sódio tem que estar no limite normal dele, entre 35 e 145, para a gente considerar aquilo eunatremia e que isso sim modifica a mortalidade e que distúrbios do sódio estão associados à gravidade em doentes neurocríticos. Isso a gente tem certeza, por evidência de medicina. Acho que todos os estudos que acabam avaliando TCE e soluções acabam apontando para o mesmo, apesar de todos serem análise subgrupo, não teve nenhum estudo que desfecho primário isso, todos apontam para esse mesmo caminho, que soluções que têm um sódio mais baixo acabam tendo desfechos piores. Então, teve até o estudo SAFE, né, da albumina contra soro fisiológico, e no subgrupo do TCE também os pacientes foram piores. Assim. Então, acho que não dá para afirmar com toda a certeza do mundo, mas tudo aponta para o mesmo caminho, que paciente neurológico, TCE, evitar soluções com concentração de sódio baixa, né? Acredito que sim, principalmente nessa fase de expansão inicial, aí vale a pena a gente ponderar soro fisiológico. Apesar de que no trauma, por exemplo, no trauma geral, no choque hemorrágico, a gente usa ringer lactato, o ATLS mesmo orienta a gente usar expansão com solução balanceada, o que leva a gente ao nosso segundo resultado aí mais significativo do BASICS 1 e BASICS 2, que é um gráficozinho que ele mostra os níveis de cloro desses pacientes, comparando o paciente que recebeu soluções ricas em cloro, que é o soro fisiológico, e soluções cujo valor sérico de cloro o valor de cloro é um pouco mais próximo do valor sérico de cloro normal do ser humano, que são soluções balanceadas, como o ringer lactato e o plasma light. E eles mostraram que houve uma diferença aí significativa e que os pacientes que receberam NaCl, soro fisiológico, tiveram cloros maiores do que os que receberam plasma light, com um P bem significativo aí de 0,01, comparando os valores, né? Apesar de absolutamente não serem valores tão diferentes. E isso é a principal resultado que a gente vê em diversos outros estudos, né? Estudos com pancreatite, com queimados, com trauma, todos mostram a mesma coisa. Soluções hipernatrêmicas, hiperclorêmicas, como soro fisiológico, estão associados à hipercloremia, e o que provavelmente está associado a uma acidose metabólica hiperclorêmica associada. E que isso pode ser prejudicial. O grande questionamento é esse. A maior parte desses estudos mostra que os níveis de cloro ficam maiores, mas não consegue mostrar um desfecho duro, verdadeiro, clínico. Não consegue mostrar que a mortalidade aumenta, nem que o pH fica muito mais baixo do que o normal, nem que o paciente fica mais grave especificamente porque recebeu mais cloro. Só que, teoricamente, os níveis de cloro ficam mais diferentes do que é esperado de um ser humano, o que pode ser prejudicial muito frequentemente, tá? Por isso que a maior parte desses protocolos, tanto de pancreatite, quanto de queimados, quanto de trauma com choque hipovolêmico, orientam a gente a utilizar ringer lactato ou cristalóides balanceados como medida de escolha para expansão volêmica. E note também que todas essas patologias que eu falei são patologias que têm benefício de expansão volêmica, que expansão volêmica faz parte da terapia básica delas. Significa que muitos desses pacientes recebem muito volume, diferente do que a gente faz com outras patologias graves. E esse paciente é o que é de maior risco. Então, quanto mais volume eu faço, maior é o risco de eu fazer acidose metabólica hiperclorêmica e tornar esse paciente um paciente mais acidótico, né? E aí a gente tem a cetoacidose diabética, que talvez seja um dos pacientes que a gente mais vê essa acidose metabólica na prática, porque a gente também faz muito volume para esses pacientes, e fazer muito volume de soluções ricas em cloro está associado a você ter dificuldade de desligar a bomba depois. É um dos motivos pelo qual a gente diminui a quantidade de cloro que eu infundo nesse paciente, que a gente transforma aquele soro
que frequentemente é fisiológico no começo, num soro ao meio, para também, além de diminuir a porção de sódio que entra, diminuir a quantidade de cloro, e eu conseguir desligar a bomba mais fácil lá no final, porque eu vou ter menos acidose metabólica hiperclorêmica e eu vou ter menos um pH mais próximo do normal. Isso acontece muito na prática. Acredito que a sua experiência seja a mesma da minha, Du. Não, é isso aí. Como é, mesmo o guideline do UpToDate, da ADA ali, 500 ml hora, né, de soro, sem contar o que ele recebeu no começo. E aí o cara às vezes fica em 12 horas de cetoacidose, então vai ser 6 litros mais os bolos iniciais, que dá uns 2 litros, cara, 8, 9 litros de fluido, que é justo, porque às vezes eles estão realmente extremamente desidratados, estão fazendo xixi há 2 meses sem parar, né? E aí eles acabam evoluindo de uma acidose de anion gap aumentado para uma acidose de anion gap normal, né? Que é basicamente por culpa nossa, iatrogênica, né? Infelizmente não tem estudo, né? Tem até o que você estava falando no Clinical Trials, né? Mas não sei se você viu, Vitão, tem um estudo que até discuti na residência, que é, eles pegaram o SMART e o SALT e fizeram uma análise subgrupo dos pacientes que foram admitidos com cetoacidose, né? É lógico, é um estudo crochê ali, né? Mas eles viram que usar o Ringer lactato fazia com que os pacientes saíssem da cetoacidose mais rapidamente, diminuindo o uso de insulina, né? O que faz Então, sentido, né? Você está dando uma solução mais próxima do pH normal e menos acidótica, né? sim, né? E vai ter coisa nova, não vai? Da Vai cetoacidose. ter. Eu estava discutindo isso com o Du. Os últimos 2 anos, a gente teve uma quantidade de estudos grandes e que mudaram a medicina pequena em relação ao que a gente tinha antes disso. E parece que aí nos próximos anos a gente deve ter muita informação. E pelo que eu andei pesquisando recentemente, tem muito estudo legal de cetoacidose saindo aí nos próximos anos para mudar um pouquinho a nossa conduta. É uma patologia que a gente tem um protocolo super estrito, super rígido e bem definido de como tratar, mas que as evidências de qualidade não são tão boas quanto a gente acha que elas são. Então, talvez mude um pouco aí a nossa forma de pensar em pacientes vítimas de cetoacidose nos próximos anos. Né? Eu concordo. Eu estava revendo as evidências assim, da cetoacidose diabética e acho que talvez a evidência mais forte que tem é que se você colocar uma insulina basal, tipo NPH ou glargina, depois que o paciente sai da fase aguda e fecha o anion gap e sai da cetoacidose, você previne a recorrência da cetoacidose. Essa é a evidência mais forte que a gente tem, e é bem ruim, na verdade. É um ensaio bem pequeno, bem pequeno. Justo, justo. Bom, A minha então opinião é a mesma da sua. vamos falar assim dos pontos fortes aí do Basics. Então, para mim, o que eu achei? Um sampling randomizado, uma randomização muito boa, 10.500 pacientes, né? 75 UTIs, então multicêntrico. Foi um país só, né? Talvez seria um ponto ruim. Uma randomização muito boa e cego. Acho que uma coisa que foi muito boa que foi cego, porque comparando com o Smart e com o Salt, a randomização do Smart e do Salt foi em cluster, então não é tão boa, não foi igual a do Basics, porque eles faziam assim, meses pares era um, meses ímpares era outro, né? Então não era cego, então tipo, sempre tem aquela briga do médico que gosta mais do ringer, do médico que gosta mais do soro, isso, às vezes acaba afetando inconscientemente, né? Então, e apesar de terem sido estudos maiores, né? Que o Salt teve 13 mil e acho que o Smart teve 15 mil, né, pacientes. E, bom, acho que fica nisso, né? Que você daria mais de pontos fortes aí? Acho que de pontos fortes é isso. Eu acho que o estudo também é um estudo que foi muito verdadeiro. Ele notou muitos dos seus problemas e ele já ativamente foi lá e disse: ó, a gente sabe que isso é um problema. Tentaram corrigir a história do TCE, que parece que modulou muito o resultado que eles tiveram. Notificaram que o SOFA cardiovascular e respiratório não modulou em 4 dias, né? Do D3 para o D7. O efeito que eles tinham visto não foi mais presente. Então, acho que eles foram bem verdadeiros e diretos, sem aquele viés de narrativa que de vez em quando é comum em estudos muito grandes, né? Boa. Acho que críticas que a gente pode fazer. Primeiro, os fluidos que eram administrados antes
da UTI não eram randomizados, né? Não, então, tipo, eles receberam mais ou menos, em média, 1 litro de soro fisiológico antes de serem randomizados. Mas eles fizeram uma análise lá que eu vi de subgrupo. Os que receberam mais de 1 litro, os que receberam menos de 1 litro, não teve diferença nenhuma em desfecho. Outra coisa, bom, é um estudo que não é internacional, é só no Brasil. E tinha muitos pacientes cirúrgicos, então não é aquele paciente típico de choque ou em sepse, bem grave. Então tinha muitos pacientes mais leves e que não receberam tantos fluidos. De forma geral, nos 3 primeiros dias receberam 4 litros em média. Em 3, 4 dias isso não é muita coisa. E geralmente no primeiro dia receberam em torno de 1 litro e meio. Você tem mais alguma coisa a adicionar? Acho que sim, acho que eu concordo com você com o seu ponto. Talvez o que eu falei aqui eu gostaria de ter visto. Eu acho que se você vai fazer um estudo com taxa de velocidade de infusão, que, como eu já mencionei, eu acho algo bem legal da gente fazer, vale muito a pena você ter uma discriminação bem definida entre nefropatas, cardiopatas e hepatopatas, porque com certeza a taxa de infusão é algo que. Com certeza não. É bem possível que a taxa de infusão seja algo que modifique de maneira importante nesses 3 grupos de pacientes, né? Agora uma pergunta, esse estudo muda alguma coisa na sua conduta? O que muda para você, Vitão? Acho que tudo, como a gente já veio discutindo em terapia de suporte, ele me deixa um pouco mais tranquilo em fazer taxas de infusões mais rápidas. Então, acho que talvez isso me deixa mais tranquilo, mas é o que a gente falou, né? Em medicina de terapia de suporte, você não tem uma evidência tão boa para tudo, então vai muito do seu raciocínio clínico, de levar todos os pontos em consideração para poder escolher o que é menos iatrogênico, né? Às vezes nem é o que é melhor, é o que é menos iatrogênico para a gente escolher na situação. Em relação à solução balanceada, eu sou do time do Ringer, sendo bem disclosure aqui com vocês. De maneira geral, nós somos do time do Ringer, porque os nossos pacientes são cronicamente muito ruins, muitos deles têm disfunção renal, então a acidose metabólica não é um negócio que a gente quer deixar eles com. Então, é bem frequente, eu costumo usar Ringer quando eu estou expandindo um paciente, né? Mas Plasma Light é algo que eu não tenho muito costume no meu dia a dia, como eu falei, não tem no HC, ou pelo menos não é rotineiro no HC. Então, não mudou muito a minha conduta, já era algo que eu tinha uma noção melhor, então acho que em relação a isso não vai mudar muito a minha noção, a minha opinião sobre o assunto. E as suas? Boa. Não, para mim, eu também sou do time do Ringer. Quando posso, eu uso Ringer em vez de soro fisiológico. Mas o que mudou, para mim, eu também não vou ser tão crítico assim também com quem é do time do soro fisiológico. Acho que. E nos pacientes, para mim, pacientes neurocríticos também, vou continuar usando o soro fisiológico. Acho que não muda tanto minha conduta, mas me deixa menos agressivo em relação a opiniões. E no final ratifica algumas ideias que eu já tinha. Mas é bom ter estudos que falam, talvez o caminho seja esse, ou talvez realmente tanto faz, estudos neutros, né? E acho que como mensagem final, vale muito a gente deixar. É muito incrível a gente ver um estudo desse tamanho, numa revista muito boa, que esse estudo é do JAMA, sendo feito por equipes exclusivamente brasileiras, com gente que trabalha no Brasil, que faz UTI no Brasil, que dá para a gente ver que dá para fazer estudo muito bom, com desfechos bons e bem feitos, com metodologia boa, aqui no Brasil, de uma maneira que a gente consiga se organizar. Então, pesquisa no Brasil é um negócio muito bom. O recovery do Covid ano passado teve também participação brasileira associado. O da dexametasona em dose mais alta também teve estudo brasileiro associado. Então, a medicina do Brasil está crescendo, graças a Deus, né? Pesquisa no Brasil está crescendo, graças a Deus. Crescendo. Teve o Baricitinib, que foi no England, foi em Ribeirão. Tem vários estudos, coalizão, né? Coalizão 1, 2, 3, 4. Vai ter agora o RAPT que vai sair, o ATAC teve participação com o Brasil. Estou gostando de ver. Boa. Beleza, então acho que é isso, galera. Agradeço a participação de vocês, agradeço a participação do Vitão, sempre com medicina baseada em evidência. Espero que vocês tenham gostado.
e até a próxima. Valeu, obrigadão, pessoal. Ficamos por aqui.